Salve galera, beleza? Borges aqui, momento maravilhoso. Pega aqui meu melhor ângulo, por favor, porque hoje nós vamos falar de coisa boa, nós vamos falar de coisa gostosa, nós vamos falar dele, transitividade verbal, que nem é o nome do negócio. Isso aqui é um apelido muito mal dado. Você que estuda para concurso já leu esse nome no seu edital, isso aqui tá errado. Para começar esse papo aqui nosso bem gostoso. Mas antes de começar, já deixa o seu like, por quê? Porque isso fortalece a firma. Então já ajuda aí, por favor, porque hoje nós vamos falar de transitividade verbal. Tá, Borges? Já ouvi de todos os tipos de explicação a transitividade verbal, ninguém enfia na cabeça. Esse cara. This guy. Ele é perigosíssimo, tome cuidado, porque ele consegue. Ele consegue. Vamos lá, pessoal. Vamos falar então do predicado, né? Para você que já assistiu a aula falando sobre predicado. Predicado é tudo aquilo que não é sujeito e o sujeito é tudo aquilo que não é predicado. Ou seja, sujeito é aquilo de quem o predicado fala e predicado é aquilo que se fala do sujeito. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, ok? A questão é, vamos analisar o conceito de predicação. Bom, primeira coisa, eu vou dividir, essa primeira parte da aula, tá? Primeira parte da aula, completamente teórica. Aquela dica que você vai usar lá no seu concurso, está no fim dessa aula, antes do exercício. Aquela dica, sabe aquela dica que não pode faltar para concurseiro? Antes, a parte teórica. Por quê? Porque aqui é o seguinte, meu irmão. Ou você aprende a teoria, tá? Mastigadinha do jeito que eu vou ensinar, ou não vai adiantar nada, ok? Então, tenta pegar o raciocínio. Todos os verbos nós vamos dividir em dois. Em dois, Borges. Em two. Eu tenho verbos nocionais e eu tenho verbos não nocionais. Borges, diferença, please. Verbos nocionais, eles trazem noção significativa. São os verbos que indicam a ideia de ação ou de intenção. Diferença. Verbo que indica ação. Ele chutou o balde. O verbo chutar é um verbo que me indica a ideia de ação. Agora, eu quero sorvete. O verbo querer, ele não traz uma ideia de ação, mas traz uma intenção no meu verbo. Então, por isso, esses são os nossos verbos nocionais, trazem noção. Os verbos não nocionais são aqueles verbos que indicam a ideia de estado. E nesse caso, o verbo por si só não é a parte mais importante, mas sim aquilo que ele liga ao sujeito, que é a característica do sujeito. A característica é ligada ao sujeito por meio do verbo não nocional. Tanto que ele ganhou um apelidinho. Esse apelido é bom. Verbo de ligação. Então ele ganha esse apelido, ok? Aí o que acontece? Tem uma galera aí que já fala desses verbos aqui. Os verbos mais utilizados como verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, parecer, tornar-se. Tem gente que usa, por exemplo, o verbo andar para dar o exemplo. E eu gosto muito. Certo? Mas antes vamos falar aqui do nosso exemplo melhor. Júlia, linda. Qualquer verbo que conectar Júlia a essa característica é um verbo de ligação. Júlia é linda, Júlia está linda, Júlia permanece linda. Então todos esses verbos estão ligando o sujeito à característica. Lembra que eu falei do verbo andar? O verbo andar na sua cabeça ele já se enfiou aqui, ó. Um verbo nocional, até porque ele traz uma ideia de ação. Exemplo, ele andou rapidamente. Beleza? Bacana. Isso aqui é uma ação. Agora, e se eu dissesse, ele anda chateado ultimamente? Pô, ele anda chateado? Como é que anda chateado? Dá uma quebradinha aqui diferente, não sei? Não, meu amigo. Nesse caso, eu estou usando o verbo andar como um verbo não nocional, um verbo de ligação. Então, tome cuidado, porque na verdade eu preciso analisar o contexto para definir o que é um verbo nocional e o que é um verbo não nocional. Até aqui tranquilo. Nós damos esse apelido, é um apelido, de verbo de ligação aos verbos que ligam o sujeito à característica do sujeito, que também ganha o nome. E o nome é predicativo. Mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. Porque eu tenho os verbos nocionais, eles são divididos em dois tipos. Quantos tipos? Dois tipos. Verbos transitivos, verbos intransitivos. Borges, please, me explique de uma vez por todas o que é transitivo. É um verbo que transa. Oh, meu Deus, não podem falar isso no YouTube. Não, não é isso aí que você pensou. Ou sua cabeça deturpada. Presta atenção. Aqui, ó. Se eu dissesse somente Júlia ama, o que
Você ia me perguntar, tá, amo o quê? Opa, percebe que o sentido do verbo, ele não tá completo? Não chegou até aqui, chegou? Não, não chegou, Barça. Júlia gostou. Gostou do quê? Quem gosta, gosta de algo. Esses verbos nós chamamos de verbos transitivos. Bom, por quê? Primeiro porque o seu sentido está incompleto. Eu preciso de algo para completar esse sentido, ok? Então o sentido ele está, ó, aqui está o verbo, aqui está o seu complemento. E aqui o meu sentido transita entre verbo e complemento. A isso nós damos o nome de transitividade, ok? Então eu tenho aqui, Júlia ama bolinhos de queijo, nesse caso, bolinhos de queijo complementa o verbo amar. Júlia gostou dos bolinhos de queijo, complementa o sentido do verbo gostar. Bom, a diferença entre esses dois, a diferença é muito simples. Os dois são verbos transitivos, tá? Beautiful até aqui. Só que percebe uma diferença bem sutil aqui? Daqui no de cima, vai do verbo direto para o nosso complemento, ó. Foi direto. Aqui não. Aqui eu tenho uma coisinha aqui, ó. Opa. Eu chamo isso aqui em francês de lombadinha. O nome é lombadinha, a pronúncia é essa, lombadinha. Então, essa lombadinha, que é uma preposição, conecta o verbo gostar a bolinhos. Se eu tirar a preposição, como fica? Júlia gostou bolinhos, ou Júlia gostou os bolinhos. Fica esquisito, não fica? Fica estranho. Então, eu preciso deste elemento aqui. Agora, a diferença de um de outro é que o de cima vai direto do verbo para o complemento, por isso ele é um verbo transitivo direto, e o de baixo é indireto, passa pela lombadinha, tá vendo aqui, ó? Olha esse desenho é explicativo. Então, o direto vai direto. O nosso indireto, ele passa na lombadinha. Se eu tirar a lombadinha, não faz sentido. Então, eu preciso da lombadinha, ok? É dessa forma que nós podemos ver, então, o verbo transitivo, ok? Tá, Boris, então, o que seria? Que cargas d'água seria um verbo intransitivo? Lembra que eu mostrei para vocês aquela hora que o sentido do verbo transitivo é incompleto? O verbo intransitivo tem o seu sentido completo. Ele vai do início ao fim. Você pode perceber que a ação de dormir aqui está completa. Júlia dormiu. Ou a ação de chegar ali também está completa. Júlia chegou. Por quê? Porque eu não preciso dizer que Júlia dormiu uma dormida. Júlia dormiu uma soneca. Eu não preciso dizer. Eu não preciso dizer que Júlia chegou uma chegada. Então o sentido do verbo, ele está completo. Esse in aqui, ó, no nome intransitivo, significa ausência, ou até mesmo não. Não transita. O sentido está todo dentro do verbo. Por isso são verbos intransitivos, ok? Uma pausa rápida aqui, antes daquela dica especial para você. Essa dica especial. Condição exclusiva para o seu concurso Gabarite Português e Matemática, com essas duas figuras aí, esse rapaz ali, este carioca, tá? Este é carioca, este paranaense, este, olha essa barba viçosa, esse aqui está usando o minoxidil, tenho certeza de que vai se dar bem um dia na barba. Por enquanto não, Harris. Por enquanto essa barba aqui tá muito mais viçosa. Eu tenho chance de ser Papai Noel no fim de ano. E falando em fim de ano, né? Nós temos aí o curso completo para você finalizar 2024 da melhor forma. Aulas teóricas do zero ao avançado, plataforma Netflix. Para que assistir séries? Você pode estudar na Netflix, né? Materiais de apoio em PDF, sistema de questões, intensivão focado na banca e o intensivão de matemática e português. Tudo isso para você. Até o dia 31, ó. Jingle bell, jingle bell, jingle, jingle bell. Quero um curso de português, matemática lá no céu. O que é isso? O homem manda um funk. R$197 para você no Pix ou 12, que é 12 em inglês, vezes de R$19,66 no cartão. Aproveita essa promoção e não perca tempo. Agora, aquela dica que vai fazer a diferença na sua vida, na sua life. Life é vida em inglês, que eu falo e traduzo na hora.
Preste atenção nisso aqui. Essa é a tabela da transitividade, também chamada de tabela do Borges, tá? Tá vendo esses números aqui, ó? Tá vendo esses números? Bom, aqui funciona da seguinte forma. Para você saber se um verbo é transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo, você vai fazer a perguntinha. E a resposta, o número de palavras da resposta vai dizer para você que tipo de verbo é. Por exemplo, eles derrubaram a mesa. Já vai pegar o verbo derrubar e quem derruba, derruba algo. 4 palavrinhas? Ótimo. Então nós temos verbo transitivo direto. Só isso, Borges? Só isso. Verbo precisar. Ali, ó. Não preciso de ajuda. Quem precisa, precisa de algo. 5 palavrinhas, deixa eu ver aqui, 5 palavrinhas, o verbo é transitivo indireto, é isso? É isso. Glória a Deus, glória a God. Ali, 6, deu a carta à amiga. Quem dá, dá algo a alguém. Parece que, 6 palavrinhas. Quem dá, dá algo a alguém. 6 palavrinhas. Verbo transitivo direto e indireto. Corremos até o colégio. Quem corre, corre. Tá ótimo. 3 palavrinhas. 3 palavrinhas é o quê? Verbo intransitivo. Bom, o verbo de ligação, ele vai aparecer quando ele estiver ligando o meu sujeito àquela característica do sujeito que nós chamamos de predicativo. Se ele estiver conectando os dois, nós temos o verbo de ligação. Cuidado, eu preciso analisar o contexto. Até porque se eu disser, ó, ele estava no canto da sala, aí sim, quem está, está. Verbo intransitivo. Agora ali não, ali ele está ligando o sujeito à característica. Toma cuidado com isso, meu pequeno gafanhoto, tá ok? Borges, como isso cai na minha prova? Vamos lá. Caiu aqui no exercício, não vou falar a banca, mas fica de olho que é a sua. Analise sintaticamente as orações e assinale a alternativa correta em relação à regência verbal. Acabou. Aqui, o que acontece? Quando a gente fala de regência verbal, também podemos criar a ideia de que estamos falando de transitividade. Até porque a regência analisa a relação do verbo com a necessidade ou não de uma preposição, o nosso termo regente. Só que aqui, meu parceiro, olha a resposta. Verbo transitivo, verbo ligação, eu já vou direto aqui, ó. Verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo. 5 palavrinhas, Borges. Vamos voltar lá que eu me esqueci. 5 palavrinhas. Verbo transitivo indireto. Olha, ficou muito bom isso aqui. Verbo... Quase que eu mostrei a resposta, hein? Verbo transitivo indireto. Calma. Olha lá, ó. A menina está belíssima. Belíssima é a característica. O verbo estar aqui está sendo utilizado como verbo de ligação. Agora na última aqui. Choveu intensamente. Bom, aqui. Quem chove, chove. Olha só que loucura. O verbo aqui é intransitivo. E eu já dou a dica. Sempre que eu tiver verbo que traz a ideia de fenômeno da natureza, utilizado de forma denotativa, eu tenho verbo intransitivo. Agora, se eu usar ele de forma figurada, como por exemplo, choveram pétalas de rosa na saída do casal no casamento. Choveram pétalas de rosa, ou seja, pétalas de rosa choveram. Aí eu tenho o sujeito que muda completamente o sentido do meu verbo. Amém ou misericórdia? A resposta correta é. Você não sabia, essa pegou de surpresa, né? Espero que você tenha gostado dessa dica, tá? Aqui também tem para vocês na nossa mentoria de redação, está disponível, é só você clicar aqui embaixo na descrição. E você também tem aí a minha apostila, apostilinha feita com azeite gostosinho para você, uma apostila de redação completa, também com várias formas, pessoal, vários modelos de redação, várias dicas para você começar a sua redação. Ai, Borges, eu nunca sei como começar na introdução. Calma esse coração, você não sabia, agora você sabe. Um beijo nesses corações ávidos por conhecimento. Fiquem em paz. E é nóis. Valeu, galera!